A neve cobria as montanhas como um manto de silêncio. O céu parecia suspenso, pesado, refletindo o branco intenso que se estendia por todos os lados. Entre aquelas encostas geladas erguia-se um resort de luxo, feito para receber a elite em busca de descanso e ostentação. Os corredores eram iluminados por lustres cintilantes e as paredes carregavam o peso de uma riqueza exibida com orgulho. Mas atrás do brilho havia segredos prontos para emergir. Poirot chegara àquele lugar não por escolha, mas por insistência médica. Seu corpo pedia repouso após longas jornadas, e o ar puro dos Alpes havia sido indicado como remédio. A contragosto, permitiu-se levar por Georges, seu fiel ajudante, até o refúgio que prometia tranquilidade. O detetive belga, no entanto, raramente acreditava em calmaria prolongada. Em sua experiência, lugares que aparentavam perfeição escondiam algo a mais. O diretor do resort, chamado Armand Durand, recebeu-o com formalidade exagerada. Era um homem de fala polida, sorriso ensaiado e postura calculada para agradar os hóspedes ricos. Ainda assim, seus olhos denunciavam preocupação. Poirot, atento a cada detalhe, percebeu que aquela expressão não combinava com o ambiente de celebração que se via no saguão. O salão principal impressionava. Tapeçarias em tons vermelhos forravam as paredes, enquanto um piano tocava discretamente em um canto. Os convidados circulavam em trajes caros, carregando taças reluzentes. Entre eles, destacava-se uma mulher de beleza marcante, de porte altivo e presença magnética. Chamava-se Helena Valente, soprano renomada, cuja voz já emocionara plateias na Europa inteira. Estava ali em busca de isolamento antes de sua próxima apresentação. Poirot a observou apenas de relance quando subia as escadas para seus aposentos. Havia no semblante dela algo que não se encaixava. A postura era firme, mas os olhos traziam sinais de inquietação. Era como se carregasse uma sombra invisível, difícil de ser escondida, mesmo sob tanta elegância. Nos primeiros dias, a rotina seguiu sem sobressaltos. Poirot tomava seu chá preparado com rigor, caminhava pelos corredores cobertos de carpete e sentava-se junto à lareira para contemplar a paisagem gelada. Do lado de fora, o vento varria os pinheiros e o gelo caía em blocos dos telhados, produzindo sons secos que quebravam a monotonia. Mesmo em descanso, sua mente permanecia alerta, captando pequenos gestos, olhares trocados e comentários soltos que escapavam nas conversas do salão. Naquela noite, um jantar reuniu todos os hóspedes importantes. O salão estava iluminado por cristais que refletiam o fogo da lareira, criando uma atmosfera acolhedora. Helena Valente apareceu com um vestido escarlate, atraindo olhares de admiração e, ao mesmo tempo, de rivalidade. Alguns se aproximavam com reverência, outros cochichavam à distância. Poirot percebeu que, em meio à reverência, havia também ressentimentos ocultos. Após algumas horas, Helena retirou-se, alegando cansaço. Ninguém estranhou, mas Poirot, da cabeceira onde observava tudo com discrição, notou que ela saiu acompanhada de uma figura masculina que não se deixou ver claramente. Um detalhe breve, mas suficiente para despertar seu instinto. Na manhã seguinte, o silêncio do resort foi quebrado por um grito. Uma funcionária correu pelo corredor em pânico, anunciando que a soprano fora encontrada morta, caída na neve, perto de seu chalé particular. O impacto foi imediato. Hóspedes se levantaram atordoados, funcionários correram para todos os lados, e o próprio diretor Durand perdeu a compostura. Poirot dirigiu-se ao local acompanhado do médico residente,
Dr. Weber, e de Clara, a gerente de hospedagem, jovem de expressão austera e disciplina rigorosa. O corpo de Helena jazia imóvel, o vestido escarlate contrastando com o branco do gelo. O primeiro diagnóstico do médico foi direto: hipotermia. Teria saído inadequadamente vestida, sido surpreendida pelo frio e sucumbido durante a noite. Mas, para Poirot, nada era tão simples. O corpo trazia um pequeno sinal no braço, quase invisível, como se tivesse sido perfurado por algo fino. Além disso, um leve aroma, vagamente amendoado, parecia impregnar as roupas da vítima. Para qualquer outro, poderia ser coincidência. Para ele, era uma marca clara de veneno. O detetive não disse nada de imediato. Limitou-se a observar os detalhes, as pegadas ao redor, algumas recentes, outras cobertas pela neve, o estado da porta do chalé, que poderia ter sido trancada, mas talvez não estivesse, a expressão dos poucos que se aproximaram, alguns genuinamente chocados, outros estranhamente contidos. Enquanto o diretor Durand tentava acalmar os hóspedes, Poirot mantinha a serenidade. Sabia que o resort isolado, cercado por montanhas e neve, tornava a situação ainda mais delicada. O assassino estava entre aquelas paredes. Ninguém poderia entrar ou sair facilmente. A morte de Helena Valente, uma mulher célebre, não poderia ser atribuída a um acidente. O ambiente luxuoso transformara-se em palco de um crime, e cada hóspede ou funcionário passava a ser peça de um quebra-cabeça. O que havia acontecido durante a noite? Quem se encontrara com a soprano antes de sua morte? E qual seria a motivação para eliminar uma artista prestigiada, cuja única intenção parecia ser descansar antes de brilhar novamente nos palcos? Poirot não demorou a perceber que os segredos do resort eram profundos. Durand mostrava-se mais preocupado com a reputação do lugar do que com a verdade. Clara, sempre impecável, parecia esconder algo por trás de sua frieza. O médico Weber sustentava com convicção a hipótese de acidente, talvez mais do que deveria. E outros hóspedes exibiam atitudes suspeitas, como o crítico musical Franz Keller, homem severo, conhecido por destruir carreiras com suas resenhas, ou ainda Lucas Steiner, instrutor de esqui carismático, mas marcado por um passado sombrio. O palco estava montado, as peças já estavam em movimento. Para Poirot, não havia dúvida. Sob o disfarce de elegância e luxo, uma rede de intrigas ligava aquelas pessoas à morte da soprano. Restava-lhe apenas aplicar sua paciência, seu método e suas pequenas células cinzentas para organizar o caos. Enquanto os flocos de neve caíam sem cessar, isolando ainda mais o resort, Poirot ajeitou o bigode diante do espelho de seu quarto e fez um comentário baixo a George. Mon ami, temo que o repouso recomendado pelo médico ficará adiado. Estamos diante de um crime. Georges, acostumado à calma e precisão do patrão, apenas assentiu. Do lado de fora, o frio intensificava-se, como se a própria natureza quisesse encobrir o mistério sob camadas de gelo. Mas Poirot sabia. Nada permanecia escondido para sempre. Naquele instante, a investigação começava. O resort, antes cheio de risos e conversas animadas, agora parecia sufocado pelo silêncio. Cada hóspede caminhava com passos contidos, e até o barulho das taças no salão soava como um intruso. Poirot observava tudo de seu canto preferido, junto à lareira, caderno aberto, caneta preparada. A morte de Helena Valente havia rompido a frágil harmonia, e a inveja, sempre escondida sob máscaras de cordialidade, começava a dar sinais.
Foi na biblioteca que o detetive encontrou Sofia Marini, a jovem cantora que seguia os passos da soprano. Ela folheava partituras com mãos trêmulas, como se buscasse ali uma forma de se distrair. Poirot aproximou-se devagar, respeitoso, mas atento ao menor gesto. — A senhorita sente muito a perda de Madame Valentine? Perguntou em voz baixa. Sofia ergueu o olhar e, por um instante, a tristeza pareceu real. Mas logo seu tom endureceu. Ela era um gênio e uma tirana. Nunca havia elogio, apenas exigências. Tudo o que eu fazia era pouco para ela. Poirot inclinou levemente a cabeça. Admirar e detestar ao mesmo tempo. Eis o terreno fértil da inveja. A ambição da jovem cintilava em seus olhos como se a morte tivesse aberto espaço para um futuro que antes lhe parecia inalcançável. No salão principal, entre taças e sussurros, Poirot abordou Franz Keller, o crítico de música. O homem alto, de expressão severa, parecia indiferente ao caos que a tragédia provocara. — Herr Keller, imagino que a senhora Valente não lhe fosse indiferente — comentou Poirot. O crítico ajeitou os óculos com desdém. — Indiferente não, monsieur, mas realista. Sua voz já não tinha o brilho de outrora. O público é cruel com artistas que insistem em manter-se no topo quando o auge já passou. Poirot o encarou com calma, sem desviar o olhar. E a senhora Valente sabia o que o senhor pensava. Um sorriso breve surgiu nos lábios de Keller. Sabia. E temia que eu a expusesse em meu próximo texto. Muitos a adoravam, mas ela própria sabia que meu julgamento poderia derrubar qualquer ilusão. Ali estava outra forma de ambição. O poder da caneta, usado como arma para manter-se influente no mundo da arte. Se Helena via nele um perigo, Keller via nela um alvo já condenado. Mais tarde, Poirot convidou Luca Steiner, o instrutor de esqui, para uma conversa à beira da lareira. O homem, de postura atlética, parecia carregar orgulho e raiva em medidas iguais. Disseram-me que o senhor discutiu com Madame Valentine pouco antes de sua morte, começou Poirot. Luca franziu o senho. Não foi nada, apenas palavras ditas no calor do momento. Poirot inclinou-se para a frente, paciente. Palavras podem pesar tanto quanto ações, monsieur. O instrutor suspirou e admitiu. Ela me desprezava. Sabia que, anos atrás, eu estudava medicina e não perdi a chance de me lembrar de como arruinei minha vida. Dizia que eu não passava de um fracassado, reduzido a ensinar turistas a deslizar na neve. O rancor em sua voz denunciava feridas abertas. Helena, estrela do palco, não hesitava em pisar sobre a autoestima dos outros. E Luca, orgulhoso, alimentava ressentimentos que se acumulavam como neve em telhados prestes a ceder. Poirot, no entanto, não limitava sua atenção apenas aos hóspedes. O próprio Armand Durand, diretor do resort, deixava transparecer sua obsessão em proteger a reputação do lugar. A cada pergunta, desviava o foco para a necessidade de evitar escândalos e acalmar os clientes importantes. Para ele, mais grave que a morte de uma artista famosa era a possibilidade de perder prestígio e fortuna. E havia também Clara Weiss, a gerente de hospedagem. Sempre impecável, discreta, observava os convidados com olhos atentos demais. A cada detalhe, parecia registrar informações silenciosas, como quem guarda segredos para usar quando necessário. Sua ambição não estava no palco nem na crítica, mas na sobrevivência dentro daquele ambiente de poder. No chalé de Helena, entre vestidos caros e perfumes caros, Poirot encontrou partituras abertas. Uma delas destacava-se, uma área sobre traição e perda, que parecia refletir sua própria vida.
Ao lado, uma carta amassada, com palavras duras. Seu tempo terminou. Outros tomarão seu lugar. O detetive segurou o papel com cuidado. A mensagem não era de afeto, mas de ameaça. Ambição e inveja misturavam-se naquelas linhas. Quem a escrevera não queria apenas alertar, queria substituir. Poirot retornou ao seu quarto, acendeu a luminária e revisou suas anotações. Sofia desejava espaço no palco. Keller queria reafirmar sua autoridade. Luca alimentava rancor profundo. Clara e Durand cuidavam de interesses próprios, mais atentos ao que poderiam ganhar do que à perda em si. Ele riscou no caderno. Ambição é faca de dois gumes, pode erguer ou destruir. E quando combinada com inveja, se transforma em arma mortal. A neve caía sem cessar, isolando cada vez mais o resort. Do lado de fora, a paisagem parecia intocada, mas, por trás das paredes luxuosas, os sentimentos humanos se mostravam tão cortantes quanto o vento que soprava pelas montanhas. Para Poirot, não havia dúvida. A chave do crime estava na ambição daqueles que cercavam Helena Valente. Restava descobrir quem dera o passo fatal. O resort alpino, com suas colunas de pedra, tapeçarias luxuosas e corredores iluminados por cristais, parecia projetado para transmitir harmonia. Aos olhos de quem chegava, tudo era grandioso, organizado, impecável. Mas Poirot, que nunca se deixava enganar por fachadas, sabia que lugares assim serviam de cenário perfeito para esconder as fissuras humanas. Era nas entrelinhas, nos detalhes sutis, que a verdade se revelava. Na manhã seguinte ao crime, os hóspedes reuniram-se para o café. A mesa, farta como sempre, exibia frutas cristalizadas, pães dourados e porcelana refinada. Contudo, o ar estava carregado. Risos forçados tentavam substituir o silêncio, e cada olhar lançado atravessava o outro com cautela. Poirot observava discretamente, como quem examina um palco. Todos desempenhavam papéis, e nenhum deles parecia coincidir totalmente com a realidade. Armand Durand, o diretor, circulava de mesa em mesa com um sorriso ensaiado, repetindo frases de tranquilidade. Mas seus olhos aflitos desviavam-se a cada menção à morte de Helena. Preocupava-se menos com a justiça e mais com a reputação do resort, como se uma mancha fosse pior que a tragédia. Para os hóspedes, mostrava-se solícito, mas em seus gestos rápidos e no suor discreto na testa, Poirot via o pânico de um homem prestes a perder o que mais prezava: prestígio. Enquanto o diretor tentava manter a ordem, Clara Wise, a gerente de hospedagem, apresentava-se como modelo de profissionalismo. Corrigia discretamente a postura dos funcionários, garantia que nada faltasse às mesas e distribuía instruções com firmeza. Porém, Poirot notava algo além do controle, uma vigilância constante. Ela parecia ouvir cada frase, medir cada expressão, como se colecionasse informações para si. Seu papel de guardiã da tranquilidade escondia a realidade de alguém que sabia mais do que dizia e talvez tirasse proveito do caos. Mais tarde, Poirot encontrou-se novamente com Franz Keller, o crítico musical. No salão de leitura, Keller mantinha-se com livros abertos diante de si, como se fosse apenas um estudioso em busca de inspiração. Mas o detetive percebeu que, por trás daquela imagem de erudição, havia outro objetivo. O crítico gostava de ser visto como intelectual distante, mas, na verdade, alimentava-se do poder que exercia sobre os artistas. Herr Keller, o senhor parece tranquilo em meio a tanta agitação, comentou Poirot, sentando-se diante dele. O crítico fechou o livro lentamente. Tranquilo, sim.
O destino cobra seu preço, Monsieur Poirot. Eu apenas observo. Poirot inclinou-se, estudando seu rosto. O senhor observa, mas também influencia. Madame Valenti temia sua opinião. E quando alguém teme, a linha entre aparência e verdade torna-se perigosa. Keller não respondeu de imediato. Passou os dedos pelo canto do livro e, por fim, disse: ela se agarrava à imagem de diva imortal, mas todos sabiam que não era mais a mesma. Eu apenas descrevia o que os olhos do público já viam. As palavras soaram firmes, mas Poirot percebeu o desconforto escondido. Keller sustentava a aparência de imparcialidade, quando, na realidade, se orgulhava de exercer domínio sobre a carreira da soprano. Na parte externa, junto às pistas cobertas de neve, Poirot buscou uma conversa com Luca Steiner, o instrutor de esqui. O homem exibia a imagem de descontração, sempre sorridente e cercado por hóspedes que elogiavam suas habilidades. Mas a sós com o detetive, a máscara desmoronava. O senhor parece popular entre os visitantes, comentou Poirot com naturalidade. Luca deu de ombros. Popularidade não paga as contas, monsieur, e também não apaga o passado. Poirot ergueu as sobrancelhas. Refere-se ao tempo em que estudava medicina? Um silêncio pesado caiu. Luca desviou o olhar para as montanhas. Foi um erro. Tive tudo nas mãos e perdi. Ela... Sua voz embargou por um instante. Nunca me deixou esquecer. O contraste era nítido. O homem admirado por ensinar os ricos a deslizar sobre a neve era, na realidade, alguém consumido por ressentimento e humilhação. Sua aparente leveza escondia mágoas que ainda sangravam, mas a maior discrepância entre aparência e realidade estava na própria vítima. Helena Valenti surgira no resort como uma estrela em busca de repouso, rodeada por glamour e admiração. Para os que a viam de fora, era símbolo de sucesso e beleza. Porém, nas conversas que Poirot colhia, emergia um retrato mais complexo. Vaidosa, exigente, às vezes cruel com aqueles ao seu redor. Para uns era musa, para outros, obstáculo ou tormento. À noite, Poirot reuniu-se com Sophia Marini no salão vazio, apenas iluminado pela lareira. A jovem cantora, que se apresentava como discípula fiel, deixava escapar contradições cada vez mais claras. Mademoiselle, muitos viam em você a sucessora natural de Madame Valenti, observou Poirot. Isso não deve ter sido fácil para ela. Sophia apertou as mãos no colo. Eu a respeitava, monsieur. Mas sim, havia tensão. Ela não queria dividir os aplausos. E a senhorita queria mais que apenas aprender, completou Poirot, firme, mas sem elevar o tom. O silêncio da jovem confirmou mais que suas palavras. A aparência de aluna dedicada escondia a realidade de uma mulher pronta para ocupar o espaço da mestra. Naquela mesma noite, em seu quarto, Poirot organizou os fatos em seu caderno. Cada personagem mantinha uma imagem cuidadosamente construída. Durand, o anfitrião cordial, mas tomado pelo medo do escândalo. Clara, a gerente disciplinada, mas secretamente vigilante. Keller, o crítico imparcial, mas orgulhoso de sua influência destrutiva. Luca, o instrutor sorridente, mas marcado por rancores antigos. Sophia, a aprendiz dedicada, mas ambiciosa em excesso. E, no centro, Helena Valenti, que encarnava a estrela perfeita, mas acumulava rivais e ressentimentos. Poirot fechou o caderno e ergueu os olhos para a janela. A neve continuava a cair em silêncio, cobrindo tudo com uma camada uniforme. Era como o resort. Por fora, pureza e beleza. Por dentro, segredos escondidos sob a superfície. A lição era clara.
Aparências serviam para proteger, mas também para enganar. A realidade, por mais incômoda, sempre deixava rastros, e Poirot estava disposto a segui-los até o fim. A cada dia, o isolamento do resort se tornava mais evidente. A neve acumulava-se nas sacadas, bloqueando passagens, e o vento soprava contra as janelas, como se quisesse trancar todos ali dentro. Para Poirot, era o cenário ideal. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. O assassino estava entre eles, inevitavelmente exposto ao peso da verdade que cedo ou tarde viria à tona. Na manhã seguinte, o detetive pediu que todos permanecessem no salão principal. O fogo crepitava na lareira, mas o calor não bastava para aquecer a atmosfera carregada. Hóspedes cochichavam, alguns demonstrando ansiedade, outros tentando parecer indiferentes. Poirot, sentado em uma poltrona, observava com calma, como se aguardasse que cada um revelasse algo por conta própria. O primeiro a se aproximar foi o médico residente, Dr. Weber, que desde o início insistira no diagnóstico de hipotermia. Poirot o recebeu com um leve aceno de cabeça. Monsieur Poirot, creio que prolongar essa suspeita de crime só aumentará o pânico. A morte de Madame Valentí foi trágica, mas natural, afirmou o médico tentando soar firme. Poirot respondeu em tom sereno. Natural, doutor? Uma artista encontrada na neve sem agasalho adequado, com um pequeno ferimento no braço e um aroma peculiar em suas roupas. Nada disso me parece natural. Weber empalideceu, desviando o olhar. Poirot sabia que o médico ocultava algo. Não necessariamente por ter matado, mas talvez por medo de se comprometer. A verdade, porém, não poderia ser abafada em nome da conveniência. Mais tarde, Poirot procurou Clara Weiss, a gerente de hospedagem, em um corredor pouco movimentado. Mademoiselle Weiss, a senhorita disse ter visto Madame Valentí no lounge na noite de sua morte. Poderia me falar mais sobre isso? Clara manteve a postura impecável. Sim, monsieur. Ela estava acompanhada de um homem, mas não consegui distinguir quem era. Pareciam discutir em voz baixa. E a senhorita não pensou em intervir? Não era da minha conta, respondeu secamente. Meu dever era garantir ordem e não espiar conversas privadas. Poirot a estudou com atenção. Clara apresentava-se como funcionária exemplar, mas sua recusa em detalhar o que viu parecia menos profissionalismo e mais autopreservação. Ela temia envolver-se demais, talvez porque a verdade comprometesse mais gente do que gostaria. No mesmo dia, Poirot pediu para falar novamente com Sofia Marini. A jovem, antes apenas abalada, agora parecia inquieta. Suas mãos tremiam quando ela segurou uma xícara de chá. Mademoiselle, quero ser claro. Madame Valentí não morreu de frio. Ela foi envenenada. Sofia arregalou os olhos. Envenenada? Mas isso é horrível. Quem faria tal coisa? Poirot não piscou. Quem teria motivo? Quem se beneficiaria? A jovem desviou o olhar, fixando-se nas chamas da lareira. Eu não queria mal a ela, monsieur. Ela me ensinou muito. E também a humilhou, completou Poirot. Era evidente que via em você uma rival. E para você, a sombra dela era insuportável. Sofia mordeu os lábios, mas não respondeu. O silêncio prolongado era mais revelador do que qualquer frase de defesa. Enquanto isso, Franz Keller continuava sustentando sua imagem de crítico impassível. No entanto, Poirot sabia que o poder das palavras podia ser tão letal quanto um veneno. Herr Keller, Madame Valentí temia o senhor, disse Poirot, aproximando-se dele. E o senhor não negou. Keller endireitou-se na poltrona.
Temeu porque sabia que eu era honesto. Eu diria a verdade, mesmo que lhe custasse a carreira. Ou talvez porque o senhor aceitasse pagamentos para moldar suas críticas. Keller fitou Poirot com frieza, mas não desmentiu de imediato. O silêncio que se seguiu era quase uma confissão. Ele não precisou admitir. Estava claro que vivia em uma teia de favores e chantagens. Naquela noite, Poirot refletiu sozinho em seus aposentos. Para ele, justiça não era apenas punir o culpado. Era também separar a verdade das ilusões. Durand buscava salvar o prestígio do resort. Clara, proteger sua posição. Keller, manter o poder da crítica. Luca, esconder seu rancor. Sofia, negar a própria ambição. Todos encenavam papéis, mas a realidade estava escrita nos detalhes, no cheiro de amêndoas, na marca discreta no braço de Helena, na carta ameaçadora encontrada em seu quarto. Poirot anotou em seu caderno: a justiça não se contenta com versões convenientes. A verdade, mesmo dolorosa, é a única forma de restaurar a ordem. No dia seguinte, ele caminhou até a varanda coberta de neve, acompanhado apenas de George. O ar frio cortava a pele, mas a mente do detetive permanecia clara. Georges, mon ami, todos aqui escondem algo, mas esconder não é o mesmo que matar. Precisamos distinguir fraqueza de crime. George, discreto como sempre, apenas respondeu: E o senhor já distinguiu? Poirot ergueu o queixo encarando as montanhas. Ainda não. Mas a verdade tem um hábito peculiar. Resiste a qualquer disfarce. De volta ao salão, Poirot reuniu os principais envolvidos. A lareira iluminava os rostos tensos e o detetive falava com calma. Mes amis, há entre nós quem prefira viver de aparências, mas a morte de Madame Valentine não é teatro. Não se trata de reputação, orgulho ou conveniência. Trata-se de justiça. Armand Durand protestou, aflito. Mas, Monsieur Poirot, a verdade pode arruinar este lugar. Poirot o silenciou com um gesto. Melhor a ruína da mentira do que o triunfo da falsidade. O salão mergulhou em silêncio. Cada olhar estava preso a ele. Poirot sabia que a máscara do culpado começava a rachar. Naquela noite, em seus aposentos, ele escreveu as últimas linhas em sua página. Justiça e verdade são inseparáveis. Onde a verdade é negada, a justiça é apenas aparência. O assassino se esconde entre os medrosos, mas o peso da verdade logo o fará ceder. Poirot fechou o caderno com firmeza. A hora da revelação se aproximava. A tempestade de neve prosseguia, envolvendo o resort em um casulo de silêncio. As janelas cobertas de gelo filtravam a luz do dia, criando sombras alongadas pelos corredores. O isolamento parecia não apenas físico, mas também emocional. Cada hóspede trancado em seus próprios segredos, cada funcionário tentando esconder inquietações. Para Poirot, era o momento ideal de sondar o que havia de mais vulnerável na alma humana. A verdade não se revelava apenas nas provas materiais, mas também na fragilidade das paixões. No salão menor, Poirot encontrou Luca Steiner, sentado sozinho, o olhar perdido no fogo da lareira. Diferente do instrutor sorridente que cativava os turistas, ali estava um homem quebrado. Monsieur Steiner, começou Poirot, acomodando-se em uma cadeira próxima. A morte de Madame Valentine lhe trouxe lembranças difíceis, n'est-ce pas? O homem apertou os punhos. Ela nunca esqueceu de me lembrar do que perdi. Eu poderia ter sido médico. Tive talento, oportunidade, e joguei tudo fora. Poirot inclinou a cabeça. E a paixão pela medicina ainda vive em si. Vi em seu quarto livros que não pertencem a um instrutor de esqui.
Luca respirou fundo, quase um suspiro de derrota. Eu estudava às escondidas, monsieur, para lembrar quem fui ou quem poderia ter sido. Ela zombou disso. Disse que eu era um fantasma, agarrado a um passado morto. O silêncio se alongou. Poirot viu, nos olhos dele, não apenas ressentimento, mas também dor genuína. Era um homem movido por orgulho ferido, mas não pela frieza necessária para matar. Sua fragilidade não estava em cometer um crime, mas em carregar para sempre o peso do arrependimento. No andar superior, Poirot encontrou Sofia Marini, a jovem aprendiz, sentada junto à janela. O rosto dela estava voltado para a neve, mas os olhos denunciavam noites sem descanso. Mademoiselle, confesso que admiro sua força. Muitos não suportariam o peso de ser sombra de uma estrela tão imponente. Sofia voltou-se para ele surpresa. Força? Não, monsieur. Eu sempre fui fraca diante dela. Sempre me senti invisível. Poirot observou atentamente. E, no fundo, desejava vê-la cair, para que a luz do palco finalmente brilhasse sobre si. A jovem hesitou, lágrimas contidas nos olhos. Eu a invejava, sim, mas também a amava. Ela era dura, cruel às vezes, mas também fascinante. Eu queria ser como ela, e ao mesmo tempo queria ser livre dela. A confissão revelava a contradição típica das paixões humanas: amor e ódio entrelaçados, admiração e inveja coexistindo. Poirot anotou mentalmente: ambição é clara, mas paixão é contraditória. Na contradição, esconde-se a verdade. No consultório improvisado, Poirot voltou a falar com o Dr. Weber. O médico, rodeado por frascos e instrumentos, aparentava calma, mas suas mãos tremiam quando seguravam qualquer papel. Doutor, a medicina exige precisão e firmeza. No entanto, noto em si sinais de cansaço. Weber tentou disfarçar. Apenas fadiga. Os dias têm sido longos. Poirot aproximou-se dos frascos sobre a mesa. Entre seus medicamentos há substâncias raras, substâncias que podem ser perigosas. O senhor sempre as guarda à vista de qualquer um? O médico respirou fundo, deixando escapar sua fragilidade. Não. Elas deveriam estar trancadas. Mas às vezes cedo a confiança. Poirot percebeu ali um homem pressionado, não apenas pelas circunstâncias, mas também por suas próprias fraquezas. Weber, temendo dívidas e falhas, podia ser manipulado. Sua paixão pela medicina estava contaminada pelo medo, e o medo, muitas vezes, tornava-se arma nas mãos de terceiros. Durante o jantar, Poirot observou todos juntos à mesa. A pompa do banquete contrastava com o nervosismo que pairava no ar. Cada hóspede mascarava emoções. Clara com seu semblante rígido, Durand com seu sorriso forçado, Keller com sua postura de superioridade, Sofia com olhos marejados, Luca em silêncio. Poirot levantou-se lentamente, erguendo sua taça. Meus amigos, a neve pode nos isolar, mas não impede que a verdade se revele. O coração humano, em sua fragilidade, sempre deixa escapar sinais. As palavras ecoaram e os olhares se voltaram para ele. Poirot não precisava de gritos ou acusações. Bastava plantar a semente da inquietação. Mais tarde, em conversa privada com Georges, Poirot refletiu. Veja, mon ami, cada um deles traz no rosto uma marca de suas paixões. Keller teme a perda de poder. Luca carrega a dor de um sonho despedaçado. Sofia oscila entre devoção e rancor. Weber esconde fraquezas que podem ser exploradas. Durand teme pela reputação. E Clara vigia como se fosse guardiã de segredos alheios. Georges respondeu com serenidade.
Mas qual dessas paixões foi forte o suficiente para matar? Poirot sorriu levemente, ajeitando o bigode. Eis a questão. A paixão pode ser fogo que aquece ou chama que consome. Descobrir qual deles deixou-se queimar até o crime é o próximo passo. Na madrugada, Poirot voltou ao chalé de Helena. A neve ao redor já encobria pegadas, mas dentro ainda havia vestígios. A partitura aberta sobre a mesa, a xícara de chá pela metade, o buquê de flores secando em um vaso. Ele se deteve nas flores. Entre as hastes, notou pequenos arranhões, como se espinhos tivessem sido manipulados com cuidado. Um detalhe fez sua mente pulsar. Paixão disfarçada de delicadeza. O gesto de entregar flores, símbolo de afeto, podia esconder a arma mortal. A beleza servira de capa para o veneno. Poirot fechou os olhos por um instante. Naquele momento, compreendeu que a paixão, quando contaminada pela inveja e pela fragilidade, podia transformar-se em crime. O que era amor tornava-se controle. O que era admiração virava ódio. O que era cuidado escondia intenção letal. No regresso ao quarto, escreveu em seu caderno: a fragilidade não é apenas fraqueza, é terreno fértil, onde a paixão, distorcida, pode florescer em tragédia. Helena foi amada, invejada, temida. A paixão de alguém não suportou mais o peso da sombra, e no fogo desse conflito nasceu o crime. A caneta repousou. Poirot ajeitou o bigode diante do espelho, murmurando para si: a verdade está cada vez mais próxima, Georges. O coração humano não sabe fingir por muito tempo. Do lado de fora, a neve continuava a cair, cobrindo o mundo em branco. Mas, para Poirot, o véu já começava a se rasgar. O resort parecia cada vez mais silencioso, como se até as paredes se recolhessem para observar o que acontecia dentro dele. Poirot caminhava pelos corredores com passos medidos, refletindo sobre como a arte, muitas vezes, não era apenas um espelho da vida, mas também um prenúncio do destino. Helena Valente, diva dos palcos, vivia sob a constante fusão entre personagem e realidade. Sua morte carregava símbolos de uma encenação que ultrapassara as cortinas do teatro. Na biblioteca, Poirot voltou a examinar as partituras encontradas no chalé da soprano. Entre áreas de amor e lamento, uma destacava-se pela força de suas palavras. Falava de traição, de rivalidade e de queda. Coincidência? Para Poirot, nada era apenas acaso. O repertório escolhido por Helena parecia ecoar seu próprio fim. O palco não era mais apenas espaço artístico, mas extensão de sua vida real, povoada por paixões e inimigos. Enquanto folheava as páginas, Clara Wise entrou discretamente, carregando uma pilha de documentos. A postura dela, rígida como sempre, lembrava uma atriz que jamais saía do papel. Poirot levantou os olhos e comentou: interessante como a música pode refletir destinos, mademoiselle. Madame Valenti interpretava a traição nos palcos e acabou envolvida nela fora deles. Clara franziu o senho, desconfortável. Coincidências, monsieur. A arte dramatiza a vida, mas não a determina. Ah, mas muitas vezes a arte não imita apenas, ela revela, retrucou Poirot. O palco é um espelho sem pudor. Clara não respondeu. Depositou os documentos sobre a mesa e saiu com a mesma rigidez, mas Poirot notou que sua respiração estava alterada. No salão, Poirot encontrou Sophia Marini, que se esforçava para manter a compostura diante dos outros hóspedes. A jovem folheava uma partitura como se fosse um livro de orações. Poirot aproximou-se. A senhorita, que viveu ao lado de Madame Valenti,
deve compreender bem esse vínculo entre arte e vida. Sofia suspirou, quase em desabafo. Ela dizia que o palco era mais verdadeiro do que a realidade, que nas notas de uma área se revelava mais da alma humana do que em uma confissão. E a senhorita acreditava nisso? Ela fitou Poirot com olhos marejados. Sim, e é isso que me assusta. Porque, se for verdade, a última área que ela ensaiou era um presságio. Poirot inclinou levemente a cabeça. E qual era essa área, mademoiselle? Uma sobre traição, veneno e a queda de uma rainha. A voz dela vacilou, como se tivesse cantado seu próprio destino. A confissão era mais do que uma lembrança. Era o eco de uma verdade maior. A linha entre arte e realidade não apenas se borrava, mas se tornava um só corpo. À tarde, Poirot caminhou pelas salas em busca de Franz Keller. O crítico estava sentado em um canto do lounge com seu caderno de anotações aberto. Herr Keller, imagino que aprecia a ironia. A maior intérprete de tragédias morreu de forma trágica. Keller levantou os olhos com expressão amarga. Ironia, sim, mas também justiça poética. Ela sempre acreditou ser maior que a vida, como uma heroína de ópera. No fim, morreu como uma personagem. Poirot fitou-o fixamente. Mas a diferença, monsieur, é que no palco o veneno é fingido. Aqui não. O crítico fechou o caderno com brusquidão. Talvez ela tenha procurado demais viver como suas personagens. E quando alguém se agarra tanto a uma imagem, cedo ou tarde a vida cobra seu preço. O tom era duro, mas para Poirot havia também uma confissão velada. Keller entendia o quanto Helena vivia encenando até fora dos palcos, e isso irritava aqueles que conviviam com ela. Naquela noite, Poirot reuniu George em seu quarto e refletiu em voz alta. Veja, mon ami, Helena era uma atriz constante. Para ela, não havia diferença entre vida e palco. Todos ao redor se tornavam personagens. A discípula devota, o crítico implacável, o instrutor humilhado, o diretor preocupado. E, ao assumir esses papéis, todos caíram na armadilha. Georges respondeu com simplicidade. E o assassino aproveitou-se disso. Poirot assentiu. Justamente. A arte que ela amava tanto tornou-se o disfarce perfeito para um crime. No dia seguinte, Poirot fez questão de observar o ensaio improvisado que Sofia realizava no piano do salão. A jovem tentava cantar trechos de uma área que aprendera com Helena. Sua voz era bela, mas carregada de emoção contida. Quando terminou, Poirot se aproximou e aplaudiu com delicadeza. Bravo, mademoiselle! Vejo que herdou muito de sua mestra. Sofia sorriu timidamente, mas Poirot acrescentou. E vejo também que carrega o mesmo risco, confundir a paixão artística com a realidade. Ela corou, abaixando os olhos. Talvez seja inevitável. O palco nos ensina a sentir de forma mais intensa do que a vida comum. Poirot respondeu em tom baixo, quase como confidência. E às vezes esse excesso pode levar alguém a transformar um ato de teatro em um ato fatal. Sofia estremeceu, como se aquelas palavras tivessem atingido o coração de sua consciência. Mais tarde, Poirot voltou ao chalé de Helena e examinou o buquê de flores já murchas. O perfume ainda era perceptível, mesclando-se ao odor sutil de amêndoas. A combinação era simbólica, beleza e morte entrelaçadas, como em uma cena cuidadosamente ensaiada. Poirot murmurou para si mesmo. A rosa é bela, mas o espinho fere. O palco encanta, mas também pode matar. Ele anotou em seu caderno. A morte de Helena não foi apenas um crime, foi uma performance macabra,
planejada com a mesma precisão de uma ópera. Cada detalhe, a carta, as flores, a área escolhida, compôs o cenário. Quem a matou quis transformar sua morte em espetáculo. Na noite seguinte, quando os hóspedes voltaram ao salão, Poirot observou cada um em silêncio. Todos se mostravam tensos, mas tentavam preservar a aparência de normalidade. Para ele, aquela cena era idêntica a um ato final prestes a se desenrolar no palco. Cada um ocupava seu lugar, cada olhar carregava uma fala não dita, cada gesto revelava uma intenção oculta. Poirot sabia. A vida, ali, não estava imitando a arte. A vida tinha se tornado arte. E o assassino, consciente ou não, escrevera o roteiro da tragédia. Antes de recolher-se, Poirot concluiu em seu caderno: a arte não é apenas reflexo da vida, é espelho e é máscara. Madame Valenti viveu como uma personagem e morreu como uma personagem. E entre aqueles que a cercavam, alguém acreditou que, para brilhar, precisava transformar a vida em cena final. Ele fechou o caderno, ajeitou o bigode e murmurou: o espetáculo está prestes a terminar, Georges. Mas, ao contrário da ópera, aqui não haverá aplausos, apenas a revelação da verdade. A neve caía sem cessar, como uma cortina que descia lentamente sobre o palco dos Alpes. O saguão principal do resort estava mergulhado em expectativa. As cortinas pesadas haviam sido fechadas contra a tempestade de neve e a lareira lançava sombras dançantes pelas paredes. Os hóspedes foram convocados por Poirot para uma reunião e cada um tomou lugar com expressão apreensiva. Clara Wise mantinha-se ereta como uma sentinela. Durand exibia um sorriso nervoso. Keller tamborilava os dedos no braço da cadeira. Luca permanecia com o rosto endurecido e Sofia, pálida, parecia lutar contra o peso do momento. Poirot levantou-se devagar, ajeitou o bigode e iniciou sua fala com calma, a voz firme dominando o ambiente. Mes amis, a tragédia que nos reúne não é apenas a morte de uma grande artista, mas a prova de como a ambição, a inveja, as aparências, as paixões e até a própria arte podem se transformar em armas. O assassino está entre nós e chegou a hora de expor a verdade. O silêncio era absoluto. Apenas o estalar da madeira na lareira interrompia suas palavras. Poirot começou recapitulando cada elemento, como se montasse diante de todos o quebra-cabeça que guardara cuidadosamente. Primeiro, a ambição e a inveja. Madame Valenti brilhava intensamente, mas sua luz ofuscava aqueles ao redor. Mademoiselle Sophia desejava reconhecimento. Herr Keller temia perder sua influência diante de sua insistência em permanecer nos palcos. Monsieur Steiner carregava rancor pelas humilhações. Todos tinham motivos. Ele caminhou lentamente pelo salão. Em seguida, as aparências. Vimos Durand preocupado apenas com o prestígio do resort, Clara mantendo o papel de administradora exemplar, Keller disfarçando seu orgulho em erudição, Steiner escondendo a raiva sob sorrisos e Sofia vestindo-se de discípula fiel. Mas por trás de cada fachada havia segredos. Poirot então ergueu um dedo, como quem conduz uma sinfonia. A verdade, mes amis, não se curva a conveniências. O corpo de Madame Valenti não mostra sinais de queda acidental ou frio comum. Mostra um ferimento no braço, sinal de uma picada. E o perfume de amêndoas indica veneno, cianeto. Murmúrios percorreram a sala. Poirot prosseguiu implacável. A fragilidade humana revelou-se em todos. Keller dependia do poder de sua caneta. Steiner vivia acorrentado ao passado. Clara colecionava informações para sobreviver.
mas nenhum deles transformou sua fraqueza em ação letal. Foi em Sofia que fragilidade e paixão se tornaram mortais. Sofia estremeceu na cadeira, mas Poirot não desviou os olhos. A senhorita, Mademoiselle, amava e odiava sua mestra ao mesmo tempo. Admirava sua força, mas não suportava a sombra. Quando recebeu flores para entregar-lhe, manipulou os espinhos para esconder o veneno. Um gesto de devoção transformado em sentença. Sofia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. As lágrimas escorreram silenciosas. Poirot então retomou o caderno de anotações e leu em voz alta. A arte não é apenas reflexo da vida, é também o disfarce da tragédia. Madame Valenti viveu como uma personagem e morreu como uma personagem. E a senhorita, Sofia, acreditou que, eliminando-a, poderia escrever sua própria ópera, com a senhorita como estrela. A jovem caiu em prantos. Eu não queria que fosse assim. Ela me esmagava, Monsieur Poirot. Eu queria espaço para respirar, para ser alguém. Quando a vi tão altiva, tão cruel, eu pensei que só sem ela eu poderia existir. O salão mergulhou em silêncio pesado. Até Keller, acostumado a palavras duras, permaneceu em silêncio. Poirot caminhou até Sofia, a voz mais suave agora. Mademoiselle, a paixão pode ser chama que ilumina ou fogo que consome. No seu caso, ela consumiu. Durand quebrou o silêncio com um suspiro aflito. O escândalo, o resort nunca se recuperará. Poirot virou-se para ele com firmeza. Monsieur Durand, a justiça não deve ser sacrificada no altar da conveniência. O prestígio pode ser reconstruído, mas a verdade, uma vez negada, jamais retorna. O diretor calou-se, derrotado. Clara, ainda rígida, murmurou em voz baixa. Eu vi quando ela deixou o salão com Madame Valenti. Eu deveria ter dito antes, mas temi as consequências. Poirot inclinou a cabeça, confirmando o que já suspeitava. Sim, Mademoiselle Weiss, o medo é compreensível. Mas o silêncio, mesmo por temor, pode servir de abrigo para o crime. Sofia foi retirada em prantos, amparada por funcionários. O restante dos hóspedes permaneceu em silêncio, cada um absorvendo as implicações do caso. A justiça seria conduzida pelas autoridades assim que a tempestade permitisse acesso à montanha. Mas, para Poirot, a essência já estava resolvida. A verdade fora restaurada. Na manhã seguinte, a neve cessara. Raios de sol refletiam sobre o branco das encostas, transformando a paisagem em um quadro de serenidade quase irônica. Poirot observava pela janela ao lado de Georges, que arrumava suas malas discretamente. Mon ami, disse Georges, não deixa de ser triste. Tanto talento perdido pela própria ambição. Poirot suspirou. Sim, Georges. A tragédia não está apenas no crime cometido, mas em tudo o que poderia ter sido e nunca será. Ele ajeitou o bigode, contemplando as montanhas. Mas assim é a vida. A justiça exige que a verdade seja revelada, e nós cumprimos nosso papel. Com isso, Poirot fechou seu caderno de notas. A ópera havia terminado, o palco estava vazio e a cortina de neve, enfim, começava a se erguer.